Batseba, Urias e Davi, a história revelada. Em meio às crônicas da antiguidade, poucos nomes brilham com a intensidade e a complexidade de Davi, o rei de Israel. De pastor a guerreiro, de poeta a monarca, Davi ascendeu ao trono com a bênção divina e a admiração de seu povo. Seu reinado foi marcado por vitórias épicas, expansão territorial e uma profunda devoção que o fez ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas, mesmo os maiores heróis podem tropeçar, e foi em um momento de aparente tranquilidade que a sombra de uma tentação se estendeu sobre o palácio. Era um fim de tarde, quando os reis costumavam ir à guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Caminhando pelo terraço de seu palácio, buscando talvez um alívio do calor ou um momento de reflexão, seus olhos foram atraídos por uma cena inesperada. Em um pátio vizinho, uma mulher de beleza estonteante banhava-se, alheia aos olhares indiscretos. A visão capturou a atenção do rei de uma forma que mudaria para sempre o curso de sua vida e a de muitos outros. A beleza da mulher era inegável, e a curiosidade do rei, insaciável. Davi, um homem de paixões intensas, permitiu que seu desejo suplantasse a prudência e a moralidade. Ele enviou mensageiros para descobrir a identidade dela, um ato que já cruzava uma linha perigosa. Se você está intrigado com os segredos e as reviravoltas das histórias mais antigas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. A resposta dos mensageiros trouxe uma revelação que deveria ter parado Davi. A mulher era Batseba, filha de Eliã e, mais importante, esposa de Urias, o hitita. Urias não era um soldado comum, ele era um dos poderosos de Davi, um guerreiro leal e valente que estava lutando nas guerras do rei. A verdade sobre sua identidade tornava qualquer avanço de Davi um ato de traição, não apenas contra um súdito, mas contra um fiel companheiro de armas. Mesmo ciente da verdade, Davi não recuou. O desejo, agora, havia se tornado uma força irresistível. Ele enviou novamente seus servos, desta vez com uma ordem direta: trazer Batseba ao palácio. Naquela noite, o rei, que havia sido tão abençoado e guiado por Deus, cometeu adultério com a esposa de um de seus mais leais soldados. Um ato que, em Israel, era punido com a morte para ambos os envolvidos. O tempo passou, e a gravidade do pecado de Davi começou a se manifestar. Meses depois, uma notícia chocante chegou ao rei: Batseba estava grávida. O filho não poderia ser de Urias, que estava há muito tempo no campo de batalha. O pecado que Davi esperava manter em segredo agora ameaçava vir à tona, com consequências devastadoras para todos os envolvidos, especialmente para a reputação do rei e a vida de Batseba. Diante da iminente desgraça, Davi elaborou um plano desesperado para encobrir seu pecado. Ele enviou uma ordem ao comandante do exército, Joabe, para que Urias fosse enviado de volta a Jerusalém, sob o pretexto de prestar um relatório sobre a guerra. O verdadeiro objetivo era que Urias passasse a noite com sua esposa, fazendo com que o futuro filho parecesse ser dele. Urias chegou ao palácio, apresentou seu relatório e foi dispensado por Davi, que o incentivou a ir para casa descansar e desfrutar da companhia de sua esposa. Mas a lealdade de Urias era inabalável, e sua honra, impecável. Ele se recusou a ir para casa, declarando que não era justo desfrutar de conforto enquanto seus irmãos e a Arca da Aliança estavam no campo de batalha. Ele dormiu à porta do palácio, junto aos servos do rei. O plano de Davi falhou. No dia seguinte, o rei tentou novamente, convidando Urias para comer e beber com ele, na esperança de que a embriaguez o levasse para casa. Davi o embebedou, mas nem mesmo o vinho conseguiu quebrar a determinação e o senso de dever de Urias. Mais uma vez, ele dormiu com os servos do rei, recusando-se a ir para sua casa. A integridade de Urias contrastava dolorosamente com a decadência moral de Davi. Desesperado e sem outras opções para encobrir seu pecado, Davi recorreu a uma solução terrível e irreversível. Ele escreveu uma carta a Joabe, o comandante do exército, e a enviou pelas mãos do próprio Urias. A carta continha uma ordem cruel: colocar Urias na linha de frente da batalha mais feroz, e em seguida, recuar, deixando-o para morrer. O rei de Israel estava agora orquestrando o assassinato de um de seus mais leais homens. Joabe, um comandante pragmático e obediente, seguiu as ordens do rei. Urias foi posicionado no ponto mais perigoso do cerco, a cidade de Rabá. Quando os amonitas atacaram, os homens de Joabe recuaram, deixando Urias exposto. O valente guerreiro lutou com honra até o fim, caindo morto em batalha, conforme o plano sinistro de Davi. A notícia de sua morte chegou rapidamente ao rei. Após a morte de Urias, Batseba observou o período de luto tradicional. Assim que o luto terminou, Davi agiu rapidamente para completar seu plano. Ele mandou buscá-la e a levou para o palácio, tornando-a sua esposa.
Aos olhos do povo, parecia um ato de compaixão do rei para com a viúva de um herói de guerra. Mas aos olhos de Deus, o ato de Davi era uma abominação, e o pecado não passaria impune. Deus, em sua justiça, não permitiu que o pecado de Davi permanecesse oculto. Ele enviou o profeta Natã ao rei, não com uma acusação direta, mas com uma parábola poderosa. Natã contou a história de um homem rico que, tendo muitas ovelhas, roubou a única cordeira de um homem pobre para alimentar um viajante. Davi, indignado com a injustiça, declarou que tal homem merecia morrer. Foi então que Natã proferiu as palavras que ecoariam para sempre na consciência de Davi: Tu és o homem. A revelação atingiu Davi como um raio. O rei percebeu a profundidade de seu pecado, a injustiça que havia cometido contra Urias e, mais importante, contra Deus. A máscara de benevolência caiu, revelando a crueza de sua transgressão. Davi, então, humildemente confessou: Pequei contra o Senhor. Embora Deus perdoasse o arrependimento de Davi, as consequências de seus atos seriam severas. O filho nascido do adultério morreria, e a espada jamais se apartaria de sua casa, trazendo dor e conflitos familiares que assombrariam Davi até o fim de seus dias. A história de Davi, Batseba e Urias é um lembrete sombrio de que o poder e o desejo, quando descontrolados, podem levar à ruína, mesmo os corações mais devotos. Apesar da mancha indelével em sua história, Davi permaneceu um rei importante, cujos salmos ainda ecoam através dos séculos. Sua história não é apenas um conto de pecado e punição, mas também de arrependimento genuíno e da misericórdia divina. Ela nos ensina que ninguém está imune à tentação, mas que a confissão e a busca por perdão são caminhos para a redenção, mesmo diante das mais graves falhas humanas. A saga de Davi, Batseba e Urias transcende os milênios, oferecendo lições atemporais sobre poder, desejo, lealdade, traição e as complexas nuances da moralidade humana. Ela nos força a confrontar a fragilidade dos grandes homens e a necessidade constante de vigilância sobre nossos próprios corações. Que essa história sirva de espelho para as nossas próprias escolhas e suas inevitáveis consequências. O que você achou dessa revelação sobre um dos maiores reis da história? Quais lições você tirou dessa complexa narrativa de amor, pecado e redenção? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas perspectivas conosco. Sua opinião é muito importante para nós. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.